Boa noite. Estão me ouvindo bem? Beleza, então. É, Deixa eu iniciar aqui a apresentação. Só um minuto, Jefferson. Então vamos lá. Boa noite a todos. Eu sou o Ellison, né? Vou ser o professor de vocês na disciplina de operações unitárias, certo? É, eu sou formado em engenharia química, sou mestre em engenharia química, tive um pouquinho de experiência com operações unitárias e vou estar passando para vocês um pouquinho desse conhecimento, né? Só que a primeiro momento eu queria ouvir de vocês. Vocês chegaram a dar uma estudada no material? Tem alguma dúvida sobre ele, né? Eu acho que é das páginas iniciais até a 25, se eu não me engano agora, certo? Vocês teriam alguma dúvida? Ana Alice e Jefferson? Não, Até o momento nenhuma? Porque é o seguinte, o que eu preparei? Se vocês não tiverem nenhuma dúvida, vou dar uma aula mais para incrementar um pouco sobre a matéria. Boa noite, Gleison. Tudo bem? Gleison, estava falando aqui com o pessoal se teve alguma dúvida até o momento da matéria. Você teria alguma? Boa noite, professor. Não, tranquilo. Tive não, tá de boa. Desculpa o Certo. atraso. Nada, sem problemas. Eu estava até conversando com eles. Eu vou fazer o seguinte: eu vou passar uma aula hoje só mais para incrementar alguns pontos que não estão, não foi tão abordado assim na apostila ainda. É algo para assim a mais, podemos se dizer. Beleza? Tranquilo. Então vamos lá. É, Então, pessoal, vou começar. Peraí, só um minuto. Então, primeiramente, vou estar passando um resumo. O que que é operações unitárias, né? Vocês têm ideia de que seria? Alguém de vocês? Vocês já chegaram a estudar ou trabalharam com algo sobre de operações unitárias? Certo. O que que seriam as operações unitárias, né? Operações unitárias, no caso, são etapas, né, básicas de um processamento químico ou, no caso, físico, né? Voltado para a produção industrial, beleza? É claro, a gente também tem tanto em escala industrial como em escala de laboratório também, certo? E qual que é a importância das operações unitárias, né? Cada operação, né, desempenha um papel, no caso, crucial na eficiência e na qualidade de um processo produtivo, né? O que que eu costumo falar, né? Que sem a operação unitária a gente não desenvolveria um produto. O que vocês verem, por exemplo,
num supermercado como um alimento, vamos supor um industrializado, presunto, linguiça, que a gente tem o maior costume, até queijo, não seria possível sem operações unitárias, certo? E qual que são as classificações, né, de operações unitárias, certo? Nós temos uma transferência de massa, certo? Isso já é abordado no nosso material, que são processos onde a massa é transferida de uma fase para outra, né? Um grande exemplo seria destilação, absorção e extração. Com o decorrer da matéria, nós estaremos aprofundando um pouquinho a mais, beleza? Transferência de energia, que são processos que envolvem transferência de calor, no caso, né? Grandes exemplos são a troca de calor, evaporação, cozedores, que são bem típicos da indústria de cana-de-açúcar, né, onde nós preparamos o açúcar, né, no caso. Boa noite, Rangel, tudo bem? Na sequência. Transferências de um momento, né? O que seria essa transferência de momento? Seriam os processos que envolvem movimentos de fluidos, né? No caso, o que seria isso dentro de uma indústria, né? Um bombeamento, onde você vai passar um produto de um tanque para o outro, né? Ou fluxos de fluidos, né? Ou simplesmente onde ocorre escorrimento do seu líquido, né? Ou então do seu semissólido, podemos dizer, certo? Quais são as principais operações unitárias, então? Pessoal, qualquer dúvida que vocês forem tendo, pode me parar no meio da apresentação e perguntar, beleza? Levanta a mão aí que eu dou uma pausinha. Então, quais seriam os principais tipos de operações unitárias? Beleza? São a destilação, né? Qual que seria o princípio, né, da destilação, né? A separação de componentes nas bases diferenciais, né, voláteis, no caso. Aplicação seria em refinarias de petróleo, produção de bebidas alcoólicas, usina de açúcar, né, que faz o etanol, certo? E no caso, como que seria um destilador em escala de laboratório? Seria esse esqueminha dessa imagem aqui à direita, certo? O que acontece? Nós colocamos o produto nesse balão volumétrico e colocamos sob aquecimento, certo? Conforme vai passando o tempo, seu vapor que vai sendo gerado vai passando por esse destilador, certo? Vai separando. No caso aqui dentro, ocorre uma passagem de água, ou seja, passa o seu vapor passa o vapor e ele entra em contato com a parte líquida que está resfriada, e com isso você condensa esse vapor e se torna líquido de novo, fazendo que se torne um produto destilado, beleza? E na escala, então, industrial, nós temos um destilador maior. Acontece nada mais que a mesma coisa, porém, é um... Só um minutinho. É um meio um pouquinho mais complexo, podemos dizer, por ser em alta escala, mas o sentido é o mesmo. A gente vai aumentar a temperatura, depois resfriá-la para ela aparecer o nosso líquido de interesse, certo? Que é o nosso produto. Vamos para o próximo. Evaporação. Qual que é o princípio da evaporação, né? É a remoção do solvente por aquecimento. Esse é o princípio. Ou então, vamos supor que é igual a gente estava falando de destilação. Vamos supor que nós queremos o produto, na verdade, que vai sair de uma reação que, no caso, vai gerar vapor, certo? O que nós queremos, então, com isso? Evaporar esse líquido para a gente consiga absorvê-lo, certo? E em caso do princípio da evaporação, nada mais é que a remoção do solvente ou então a produção de um produto de interesse. Aplicação, produção de leite condensado, desidratação de soluções ou algo nesse sentido. Qual que é um tipo de evaporador de escala de laboratório? Essa aqui da imagem à esquerda, pessoal. Aqui nada mais é que nós temos um equipamento que vai aquecer esse balão com o líquido dentro, e aqui temos um condensador que vamos conseguir absorver esse vapor e transformá-lo em um líquido também.
bem próximo do que a gente viu na destilação. Escala industrial, nós temos cada um terno desse é um evaporador, certo? Conforme vai passando cada um, em cada estágio, podemos se dizer, vamos conseguindo fazer uma evaporação maior e deixando, por exemplo, se for em caso questão de líquido, o líquido mais concentrado. Isso é utilizado muito em indústria de cana-de-açúcar, beleza? Cana-de-açúcar não, desculpa, açúcar e bioenergia, ou açúcar e etanol no caso. Próxima operação unitária existente é a filtração. Qual que é o princípio de filtração, né? É a separação de sólidos de líquidos ou gases usando um meio filtrante. E qual que as etapas que são mais utilizadas? Tratamento de água, produção de sucos, separação de melaço de cana, por exemplo, quando você vai preparar aquela fazer como que fala, pessoal? O líquido, né? O caldo de cana que é preparado para fazer o açúcar, por exemplo, ser passado pelo um filtro, né? Um filtro rotativo. E nesse caso, por vácuo, nós conseguimos separar a parte sólida da parte líquida. E essa parte sólida, por exemplo, é aproveitada depois para queima, onde é feito energia, né? Para as usinas. E depois você vai aproveitar o líquido que você extraiu dessa separação. Certo? Os exemplos aqui. Em laboratório, nós temos nada mais um papel filtro, onde está sendo um líquido passado por ele, e nessa parte onde será extraído, certo? Será retido a parte sólida aqui no filtro, e a parte líquida, que é o nosso produto de interesse nesse caso, ficará nesse becker abaixo. Outro meio de filtração em laboratório, aqui nós temos uma bomba a vácuo, certo? Onde aqui nós colocamos um funil, onde nele colocaremos um papel filtro também, que por meio de vácuo, ao você colocar seu líquido com partículas sólidas, ele separará a partícula sólida desse líquido por meio de vácuo. Em escala industrial, coloquei dois exemplos aqui para vocês. Vocês podem ver que a imagem está até um pouco mais antiga, né? Um equipamento mais velho, né? Esse aqui é um filtro rotativo utilizado em indústria de açúcar e etanol, né? Onde aqui nós temos um rolo, não sei se vocês conseguem ver, que é utilizado vácuo nele. E o que vai acontecendo? Conforme vai passando dentro dessa câmara aqui embaixo, ó, aqui é como se fosse um reservatório, um tanque. Ele vai puxando, né? O líquido que está com partículas sólidas, e por conta dessas malhas aqui, segura a partícula sólida, e aqui dentro passa a parte filtrada, onde vai ser aproveitado o líquido. Esse outro tipo de filtro, a imagem ficou um pouquinho pequena, é um filtro tipo prensa, né? Onde por meio de vácuo também, a gente vai empurrando o líquido, passando no meio dessas malhas, né? Cada parte dessa aqui é uma malha, cada parte que você vai passando tem sua abertura. Rangel, não consegui te escutar. Você tem alguma dúvida? Não dúvida. Beleza. Não dúvida. Oi? Não, vem cá, né? Escuta. Vamos ver. Ô, Léo, depois você dá uma codificador? Se caso inteira, Deus não por favor. Eu, vou passar pro Léo aqui. Chegar. Ok. Bom, dando sequência, pessoal. Então, por meio de vácuo, o produto vai passando por meio dessas malhas, certo? E, sendo assim, cada parte vai reter alguma partícula, beleza?
Olhava na cara da moto, aí, caramba. Angel, acho que seu áudio está ligado aí. Perdão. Enfim. Dando sequência. Outro tipo de operações unitárias. Extração líquido-líquido. O que seria extração líquido-líquido? O princípio dela é separação, a separação baseada na solubilidade diferencial em dois líquidos, certo? Qual que seria a sua aplicação? Na produção de óleos essenciais, purificação de compostos químicos, certo? Nada mais é que você fazer uma extração de um componente que você deseja, utilizando um outro tipo de solvente, que, no caso, vai absorver esses nutrientes nesse solvente, beleza? Em escala industrial, escala em laboratório, desculpe, temos essa imagem aqui para citar como exemplo, certo? Foi colocado um solvente e, conforme vai reagindo, vai saindo a parte, vai criando uma outra solução, podemos dizer essa amarela, por exemplo, que é o produto de interesse, e depois a gente, com esse balão de separação, conseguimos extraí-lo, certo? Tira a parte azul primeiro, e depois a segunda parte é a parte de interesse. Temos outro mecanismo também, chamando mecanismos de Shorlex. Esse eu não coloquei aqui para vocês. Que é um meio também de fazer essa extração líquido-líquido, certo? Por meio de um solvente, certo? E um líquido de interesse, da onde você vai retirar essas propriedades que você deseja. Extração sólido-líquido. O que seria extração sólido-líquido? O princípio da extração sólido-líquido seria a separação baseada na solubilidade diferencial entre um sólido e um líquido, beleza? Qual que seria sua aplicação no caso? A produção de óleos vegetais, produção de açúcar, chá, o café. Ou seja, na própria casa de vocês, qualquer casa, vocês já fazem esse tipo de extração, num simples preparo de café, ou se não, de um chá, certo? Aqui eu cito o exemplo até de um café, onde você vai colocar um filtro na parte de baixo, ou seja, a gente ainda já tem até mais uma operações unitárias acontecendo aqui, que utilizamos filtração. Colocamos um papel filtro, o pó de café, e depois colocamos uma água quente, e o líquido dessa mistura é o nosso produto de interesse, certo? E como que é feito isso, né? Nada mais é que quando a água quente entra em contato com o pó do café, as partículas de interesse do café vão se unir, no caso, a essa água quente. É onde é feita essa extração que chamamos de sólido líquido, certo? Um exemplo de laboratório, isso aqui foi até faz parte do meu projeto de dissertação. Eu fiz uma extração sólido líquido, né? E como que funcionou? Aqui, não sei se vocês vão conseguir enxergar bem, é um balão de 3 bocas, né? Entre uma entrada está com termômetro para controlar a temperatura. Aqui embaixo nós temos uma chapa aquecedora. Aqui nós temos um condensador para aproveitar o produto que saiu por evaporação, e aqui uma tampa para evitar porque não ia utilizar a outra boca, então deixávamos uma tampa tampada, certo? E como que era feito aqui? Eu coloquei um sólido, né, a base de uma planta, e nesse produto aqui eu utilizei um solvente que era comum, o etanol, e misturei em concentrações de água também. Deixava o tempo, verifiquei o tempo que seria ideal para o produto, né, e após esse término, eu tinha um produto preparado, porém com sólidos, e depois eu tinha que realizar a filtração. No entanto, com o tempo desejado, né, com o tempo encontrado, podemos dizer, eu consegui, no caso, nesse estudo aqui, extrair a partícula que eu queria dessa planta, certo? Aqui até
trouxe uma imagem para vocês, que é até um produto pronto já, né? Já após a filtração. Aqui vocês veem como, podem observar como é um essa sólido, né? Após a extração. E o produto final já filtrado no caso, certo? Vocês podem ver que todo mundo já deve ter visto, o etanol tem a cor característica de ser, no caso, incolor, né? Não ter cor, ser transparente. E aqui a gente obteve a extração quase 100% da nossa planta. Vocês verem que ela é verde, né? Ficou na cor palha e foi passado todo para o etanol que nós utilizamos. Troca de calor. Qual que seria o princípio dela, né? Troca de calor entre dois ou mais fluidos, né? Qual que seria a aplicação dela? Aquecimento ou resfriamento em processos industriais, certo? Nada mais do que esse é o nosso interesse, né? Quando você tem um produto que está na temperatura alta, mas você precisa reduzir essa temperatura dele, por exemplo, é um trocador de calor que você vai utilizar. Talvez você quer aquecer ou talvez resfriar, beleza? Isso também é encontrado muito em indústria de cerveja, indústria de açúcar e etanol, de fertilizantes, inúmeras indústrias. Se for ficar falando aqui, a gente vai gastar um tempinho bom. Eu trouxe para vocês dois exemplos de trocadores de calor, certo? Um é o trocador de placas e um de tubo, beleza? Onde o líquido vai passando por aqui dentro e vai entrando em contato com o líquido de arrefecimento ou para aquecimento, certo? Inclusivemente a placa também, que é o mesmo sentido do outro. Só que tem um detalhe. Na maioria dos casos, claro, tem que analisar cada processo em si, mas o de placas ele se torna mais efetivo que o de tubos que temos aqui, certo? Onde você vai ter um maior contato com o seu líquido para, por exemplo, resfriar. Quais são, no caso, equipamentos utilizados, né, alguns deles utilizados para operações unitárias? Nós temos, no caso, reatores, né? Os reatores é onde ocorrem as reações químicas, certo? Trago um exemplo para vocês aqui. O reator, vou mostrar uma imagem mais aberta dele, ele é composto dentro dele, nós temos um impelidor, né, que é onde ocorre a mistura dentro do seu reator. As paredes dos reatores geralmente têm algum líquido tanto para aquecer ou então para ser resfriado, certo? Na indústria de fertilizantes, por exemplo, como fazemos, no caso, reações químicas, geralmente nós temos paredes, tubos em volta dele para ser resfriado. Ou seja, tem reações lá que, se não controlarmos ela, passa de 100 graus e se torna perigoso para a operação dele. Então, temos que ter essa parede para maior controle, para maior segurança de quem está utilizando e até mesmo do produto. Porque tem matérias-primas, quando você entra em reação, que elas não podem passar de uma certa temperatura. E isso que ajuda esse resfriamento desse produto, certo? Pessoal, até aqui alguém tem alguma dúvida? Tá tranquilo? Não, professor, tá de boa por enquanto. Beleza. Outros equipamentos utilizados, né? Trocadores de calor, citei para vocês anteriormente, né? Que são dispositivos que transferem calor entre fluidos, né? Colunas de destilação, né? Eu cheguei a mostrar um destilador para vocês antes, né? Naquela primeira imagem, onde que no caso seria o destilador industrial. Filtros, né? Usados para remover partículas sólidas, líquidos ou gases, né? Citei quatro exemplos para vocês no caso, né? E bombas e compressores, né? Equipamentos que movem, né, os fluidos, né?
Geralmente, se você pegar essas indústrias químicas, físicas, sempre vai ter algum tipo de compressor, algum tipo de bomba, certo? E vou citar um exemplo para vocês aqui. Aqui nós temos uma bomba centrífuga e aqui um compressor de ar básico, né? É claro, esses aqui são utilizados até naquelas borracharias, né? No entanto, em indústrias maiores temos compressores de rosca, né? Que são mais atuais, não fazem tantos barulhos, não fazem tanto barulhos e manutenções menores. No entanto, são equipamentos mais caros. As bombas centrífugas, essa aqui nós vemos uma de aço, né? Só que é o seguinte, para cada processo você vai ter uma bomba específica, né? Por exemplo, indústria de fertilizante, geralmente são utilizadas bombas plásticas. Bomba, quando nós falamos, pessoal, é essa parte azul aqui da ponta. Essa aqui de trás é o motor, certo? Ou seja, onde o líquido vai passar é nessa primeira parte aqui, não chega na parte de trás, beleza? Dando sequência, quais são os parâmetros de controle, né, que nós temos para as operações, né? Fala assim, para destilação, para filtração, troca de calor, entre outros, né? Os parâmetros de controle que sempre têm que ser aferidos, que sempre serão avaliados para um projeto ideal, para algo que você vai desenvolver, para algo onde você está trabalhando, no caso também, é a temperatura, né? Ela influencia a velocidade de reação e eficiência de separação, certo? Outra coisa também, dependendo da temperatura, você pode perder alguns tipos de compostos. Vou citar exemplo de fertilizantes. Igual eu estava comentando anteriormente, dependendo da temperatura, você acaba que você, vamos supor, na sua formulação você tem uma matéria-prima que ela serve como estabilizante. No entanto, para você colocar estabilizante, seu produto não pode estar mais que 40 graus. Ou seja, quando você colocar e ela tiver acima disso, você vai degradar o seu produto que você acabou de colocar e depois, consequentemente, você vai reduzir o tempo de prateleira do seu produto, certo? Além do mais, que também temos detalhes, tem produtos que serão feitos só em temperaturas altas, ou seja, você precisa daquela temperatura para que seu produto realmente funcione, certo? Para que ele dê certo e se mantenha estável posteriormente, mesmo que depois ele se resfrie. Ou se não, tem produtos que você tem que fazer em temperaturas baixas. Acontece também, certo? Vazão, né? Determina a quantidade de material processado, né? Vazão é um cálculo que utilizamos muito para quantificar a bomba necessária para o seu processo, ou então alguns outros tipos de cálculo que é solicitado, certo? Pressão, né, que afeta a volatilidade dos componentes e eficiência do processo, certo? Concentração, né, que é importante para os processos de separação e reações químicas, ou seja, sempre quando você vai desenvolver um produto, terá a concentração ideal daquela matéria-prima, né? Isso é feito, claro, um estudo antes de desenvolvimento desse produto, né? Você vai saber cada etapa, o máximo que você pode colocar de uma matéria-prima, qual que é o mínimo, qual a concentração final de cada nutriente que você vai ter depois, e é nesse sentido, beleza? E sobre as aplicações industriais, quais seria? Na indústria química, por exemplo, produção de produtos químicos como petroquímica, etanol, açúcar, que no caso já entra como um pouco da alimentícia, plástico, fertilizantes, dentre outros, certo? Indústria farmacêutica, síntese de medicamentos, purificação de substâncias, nesse sentido, beleza? Na indústria alimentícia, pasteurização, né, que é um processo que ocorre, por exemplo, na cerveja, né? Eu não sei se vocês sabem, né? Mas vocês sabem, pessoal? Sabem me falar qual que é a diferença de um chopp para uma cerveja? Alguém sabe? Não faço a mínima ideia.
Enfim, a diferença do chopp para cerveja é que a cerveja passa por um processo de pasteurização. O que você faz com ela? Você abaixa a temperatura de uma vez e sobe ela de uma vez. E nisso você consegue manter o tempo de prateleira da cerveja, ou no caso do chopp, né? Então, por isso que o povo fala que o chopp é uma cerveja crua, né? Por isso que tem um tempo de validade menor. Quando você abre aquele barril, rapidamente ele tem que ser consumido, né? Enfim, outro, outras, outros exemplos, né, de indústria alimentícia que nós temos: extração de óleos, concentração de suco, produção de industrializados, né, de mortadela, linguiça, presunto, dentre outros, beleza? E no tratamento de água, né, que utilizamos a filtração, a cloração, a dessalinização, podemos dizer o processo inteiro em si, né, porque desde a retirada da água lá do rio, por exemplo, utilizaremos bombas, né, então o processo desde o início até o final vai ter algo de operações unitárias, beleza? E nessa parte, que nós temos então de conclusão? Em resumo, né, podemos dizer então que as operações unitárias são essenciais, né, no design, né, de um processo, que eu quero dizer, e a operação eficiente do processos industriais, né, igual eu falei antes, né, sem elas não seria possível a fabricação que temos hoje dos nossos produtos de interesse, certo? Tanto em fertilizantes, tanto em indústria alimentícia, tanto em indústria de combustível, farmacêutica, de cosméticos, entre outros, né? E quais são as perspectivas, né? No caso, é a compreensão dessas operações, né, nos permite a otimização desses processos e inovações tecnológicas, né? Vocês tendo, no caso, conhecimento dessas operações existentes, né, vocês conseguirão, dentro da sua empresa, por exemplo, você tem uma bomba lá, se eu mudar essa bomba, talvez o tamanho dela reduzir ou aumentar, por exemplo, depende de cada processo, vou conseguir otimizar esse processo com custo menor, ou se não, aumentar a velocidade dessa transferência desse líquido para o outro lado, e com isso reduz um tempo de operação, e enfim, entre outros, né? É algo que se tenha se pensar dentro do seu processo químico ou físico, beleza? Então, pessoal, nessa introdução que eu fiz para vocês, é meio que um resumo inicial, podemos se dizer. Alguém tem alguma dúvida? Pessoal que chegou depois, tem alguma dúvida da apostila? Enfim, se ninguém tem, vou dar continuidade. O que eu preparei a mais aqui para vocês? No material de vocês, fala sobre um pouquinho sobre bombas, né? Quais os tipos dela, como vocês fariam para selecionar. E eu trouxe aqui para vocês outra forma de selecionar bombas também. Pessoal que já está na área, é até mais fácil um pouco dessa forma, né? E vou estar aqui mostrando para vocês, beleza? Tomar uma água aqui. Enfim, quais são os cálculos considerados, né, para você estipular uma bomba para o seu processo, né? O que vocês têm que dimensionar para que vocês cheguem numa altura manométrica que você tem que fornecer para o seu fornecedor de bombas, né? Como que é feito esse cálculo, certo? Na verdade, nada mais é que uma soma de todos esses fatores que você vai chegar na sua altura manométrica, que é a altura de metros de água que você tem no seu reator, ou para onde você vai utilizar essa bomba, beleza? E o que seria?
Primeiramente, deve ser calculado, considerado o volume do reator, beleza? Qual a duração de transferência que você deseja, né? Porque esse valor é estipulado, né? Vamos supor aqui que nós não tenhamos a bomba, né? Qual que é a duração, né, de transferência? Qual que é a vazão de transferência nesse caso, né? Que nada mais é que é o volume dividido pelo tempo, né? O diâmetro da tubulação que você está utilizando no seu processo, em polegadas. Aqui eu fiz algumas transformações até chegar em metros, beleza? A seleção da tubulação, né? Por quê? O que eu quero falar? Cada tubulação, cada material que você está utilizando dentro do seu projeto vai ter uma perda de carga, certo? Que seu líquido vai passar por lá e você vai ter aquele atrito que você vai perder um pouco de tempo com isso, certo? E esses valores de perda de carga geralmente são estipulados já na teoria. Vamos supor, quando qual que é a perda de carga do inox? Quando nós procurarmos em literatura, em artigos científicos, nós vamos encontrar esse valor, vai ser dado para nós, certo? Esse não é calculado, já é encontrado. A velocidade do fluido, certo? Em metros por segundo. Isso a gente vai calcular de acordo com o tempo, com a vazão esperada, com o volume do reator, beleza? A densidade do fluido, né, que está sendo escoado. Esse aí nada mais você para descobrir a densidade, você pega seu produto já pronto, no caso, coloca eu costumo fazer dessa forma, viu, pessoal? Coloca uma proveta na sua balança, você tara a balança, né, para zerar ela, coloca o produto até 100 ml e esse valor que a gente pesou já é encontrado ali a sua densidade em quilogramas por metros cúbicos, beleza? A viscosidade do seu fluido em centipóides poases, certo? Viscosidade do seu fluido, novamente, faz a conversão, no caso, para quilogramas por segundo por metro, beleza? Vezes metro. O número de Reynolds, beleza? Essa aqui é uma fórmula já conhecida na literatura. Aqui eu fiz nada mais que colocar ela aqui dentro da nossa fórmula. Fator de atrito, certo? Que vai ser pelo material que você está utilizando. Se for ácido, se for inox, vai ser de uma forma. Se for aço, carbono, vai ser de outra forma. Carga cinética, comprimento da tubulação, ou seja, comprimento da tubulação total que você está utilizando. Perda de carga da tubulação, igual eu falei para você. Número de curvas que você vai ter no seu processo, da sua tubulação, certo? Tanto antes da bomba, quanto depois para onde você vai mandar esse líquido. No caso, a perda de carga da sua curva, o K total, que é a somatório, beleza? No caso, cada curva minha tinha uma perda de carga de 0,9. Número de válvulas que nós temos, a perda de carga dessa válvula, o número total de perda de carga que nós temos. Depois nós realizamos o somatório de todos os acessórios, que eu falo, válvulas, curvas, certo? Outro detalhe, o K de entrada e saída da sua bomba, certo? Que no caso seria as suas, como que eu posso dizer? Fugiu o termo da palavra. Os mecanismos seria no caso que eu quero dizer, pessoal, os mecanismos de ligação entre seu reator e a bomba, beleza? A perda de carga do seu filtro, que você vai passar antes também num filtro, certo? Ou não, depende do seu produto. Ou seja, vou citar o exemplo aqui no caso de fertilizantes. Muitos dos fertilizantes são produzidos, geralmente tem uma partícula sólida quando você prepara ele. Então, para você não estragar sua bomba, você passa num filtro antes de chegar na sua bomba, para que retenha partículas sólidas e não venha estragar com facilidade sua bomba, certo? E também você vai ter a perda de carga desse filtro, que tem que ser considerada. Altura geométrica, né? O que seria ela? A altura do seu reator. Depois nós temos que fazer o cálculo da altura total que você tem do seu estabelecimento, onde você está usando, e fazer a somatória deles, beleza?
Altura manométrica, então, é nos fornecido, 47, mais a perda de carga, que é considerado pela literatura, ou seja, temos uma altura manométrica em torno de 52,5 metros de água, beleza? É dessa forma que é considerado. Dando sequência, e como que então uma empresa que deseja, no caso, vender uma bomba para você, solicita esses dados, né? Essa aqui é uma ficha de solicitação deles, né? Pergunta qual que é o tipo de líquido, no caso aqui é um fertilizante, pergunta a densidade, a temperatura que o líquido vai estar, porque também é importante para que a bomba seja dimensionada especificamente para aquele tipo de líquido, né? A viscosidade, né? Em CP, né? Já faz a conversão, beleza? A vazão que você deseja, nesse caso aqui era 10, vazão máxima, vazão mínima, altura manométrica, né, que eu estava comentando para vocês que tinha dado antes, no caso aqui nesse outro slide, tinha dado 52, nesse caso, para essa bomba específica, estava sendo dimensionada 18,5, ou no máximo e no mínimo 17, né? Enfim, qual que é a pressão que nós utilizaríamos, né? No caso, como não utilizaria nada a vácuo, nada com vapor, nenhum tipo de pressão diferente, seria a pressão atmosférica, que é a que nós já temos tradicionalmente, beleza? Enfim, pergunta se vai ser ter algum tipo de acoplamento, que no caso não faz parte dessa solicitação dessa bomba, se vai ter algum tipo de base, alguma proteção, algum tipo de acionamento com motor elétrico ou algo desse sentido. E, na verdade, nós queríamos que eles fornecessem não só a bomba, mas o motor também. Então, seria dimensionado de acordo com eles, pelos nossos dados que nós fornecemos a eles, certo? Então, pessoal, como que eu vou pular essa parte dessa imagem, que eu volto depois. Como que então, depois que a gente faz essa solicitação, como que eles nos fornecem os dados para nós, certo? Nada mais é que eles já dão a bomba ideal para nós, dessa forma com a curva dela. E nada mais é que essa curva está dentro dessas imagens aqui, que é uma carta de seleção de bombas. Ou seja, cada curvinha dessa aqui, ó, cada parte vermelha, azul, vocês viram o número aqui embaixo, é um tipo de bomba diferente, certo? Nesse caso aqui, seria uma bomba de 1.750 RPMs. Nessa outra imagem, são bombas de 3.500 RPMs, ou seja, a rotação maior, certo? Teoricamente, costuma que essas bombas de 3.500 RPM são mais em conta que a de 1.750. Mas, o que diferencia entre elas? Não funciona para todos os tipos de líquido. Exemplo, para água, aqui é perfeito, certo? Para líquidos próximos da água. Agora, exemplo, fertilizantes, a de 3.500 não funciona muito bem. Como a rotação dela é maior, o nosso líquido acaba sendo mais denso, acaba que ela não tem, por mais que ela promete que vai entregar a mesma vazão e a mesma altura manométrica de 1.750 RPM, ela não entrega as mesmas garantias, certo? Acaba que a de 1.750 se torna mais rápida e mais forte por rodar mais devagar do que a de 3.500 RPM, beleza? Dando sequência, esse é um modelo de bomba de 3.500 RPMs, certo? Que deram como alternativa, né? Você vê que uma grande diferença é que os rotores delas são menores também. Esse aí é o modo de diferenciar entre as de 1.750 RPMs para de 3.500. Essa aqui foi uma alternativa que deram para nós, né? De uma bomba com 3.500 RPMs, né? E, enfim, a curva dela era perfeita, se enquadraria para o nosso produto. No entanto, compramos ela e acabou que não forneceu os valores satisfatórios que desejávamos, né? Que era 20 minutos, tá escoando um reator de 5.000 litros.
e ela gastava em torno de 1 hora. Ou seja, era um projeto que tivemos que devolver, pedir para eles trocarem a bomba para nós por uma de rotação menor, certo? Outro modelo que eles podem enviar para nós também, pessoal. Aqui, ó, nessa curva aqui, nós vemos 3 tipos de rotores, ó. Um de 270 de eixo, não, desculpa, me fugiu a palavra. De diâmetro, certo? Outra de 300, outra de 330, né? De acordo, cada uma vai ter especificamente o para onde ela serviria no caso, ou seja, a altura manométrica aqui seria que ser entre 30 a 40, né? No caso aqui vamos considerar uns 35 e ela funcionaria nessa gama aqui, vamos supor de altura manométrica de 35 mais ou menos, em torno de 10, de 20, depende de acordo com onde vai dar a reta, beleza? Eu vou fazer um cálculo para vocês daqui a pouco ali, como que é selecionado isso. No caso aqui de 300, por exemplo, em torno de 45 altura manométrica e de acordo com vai passando a vazão que você deseja, beleza? E inclusive também a de 330. Cada bomba vai ter seu rendimento onde se enquadrará melhor, ou seja, se enquadrar nesse quadrante aqui de 40%, aqui 45%, aqui de 50%, aqui 52%, vai aumentando. E varia de acordo com o processo, certo? Agora eu vou passar para a próxima parte aqui, pessoal. Então, como que é feita essa seleção? Só um minuto aqui. Vamos ver se vai dar certo aqui que eu quero fazer. Bom, vamos supor, pessoal, que nós temos que nem ali. Vamos supor que nossa vazão seja, que nós necessitamos, seja de uma vazão de 40 metros cúbicos por hora, certo? Vou até com a bolinha vermelha aqui. Certo? Vamos escolher essa vazão de 40 metros cúbicos por hora. Vamos supor que no seu processo, nós temos uma altura que deu no total de... Vamos colocar em torno de 45, beleza? Aqui seria... Vou escrever aqui. Vocês estão conseguindo enxergar aí, pessoal? Ou seja, como que é feita a seleção dessa bomba? Nada mais é que nós fazemos os riscos, tanto na sua vazão quanto na sua altura manométrica, certo? Vou fazer aqui. Vamos ver se vai dar certo. Se consigo mais, eu vou ficar maior. Beleza? Então, nós fizemos o traço aqui na vazão, certo? Agora vamos para de 45, que é a altura manométrica no caso. Pode traçar ela de fora a fora para ficar mais fácil a visualização, viu, pessoal?
Ponto. Ou seja, onde vai ser a escolha dessa bomba? Onde a gente teve a interseção dos eixos, né? Onde as duas retas se cruzaram, beleza? Então, vai ser bem aqui, ó. Com esse ponto preto aqui. Beleza? Ah, e na dúvida, como que nós fizemos? Como nós fazemos? Porque assim, se nós observarmos, ela deu muito próxima, tanto da 65/315, né? Esse 315, né, é o diâmetro do rotor, né? E próximo também da 80/315. Qual que nós escolhemos? Quando é assim nesse caso, eu sempre vou para maior, viu, pessoal? Por quê? Por mais que a bomba menor ela vai ter um custo menor, mas é melhor a gente errar para cima do que para baixo, certo? E depois a gente ter deficiência no nosso processo. Então, eu costumo usar a maior nesse caso. Como está muito próximo entre as linhas, pega de cima, beleza? Beleza, então. Alguém tem alguma dúvida dessa escolha de bomba? Vou chamar o Gabriel. Não, professor, por enquanto tá tudo ok. Não, beleza, então. Vamos fazer mais um teste, então, numa bomba que fosse no caso de 3.500 RPM. Vamos seguir os mesmos parâmetros, ok? Deixa eu ver se vai dar aqui. Pior que aqui não vai ter nenhuma dessa curva. Vamos ter que reduzir ela. Certo. Nesse caso aqui, pessoal, na bomba de 3.500 RPM, não atenderia nenhuma dessas que estão disponíveis para nós adquirir, certo? Por quê? Vamos supor que a gente faça o traçado dos 40 metros cúbicos por hora com os 45 que eu falei com vocês. Vai dar mais ou menos aqui, ó. Vai dar mais ou menos aqui, ó. Certo? Então, ó, desculpa, aqui, ó. Então, o que que significa? Que essa empresa não teria bomba para nos fornecer, beleza? Então, só para a gente quantificar de forma diferente, vamos reduzir um pouquinho a vazão para 30 e utilizar uma altura manométrica de 40, beleza? Para gravar um pouquinho mais. Vamos fazer o traçado. Beleza. Bom, ela deu aqui dentro. Na última bomba, se não me engano. Ou seja, seria uma bomba de 50 por 200 o rotor. Beleza? Então, quer ver? Vamos fazer algo diferente aqui. Vamos fazer a mesma proporção para vocês verem a diferença de tamanho de rotor no caso da 1750 RPM com a de 3500. Vamos fazer as mesmas proporções aqui no caso de vazão de altura manométrica, 30 para 40. Então, mudar um pouquinho aqui. Ó. Vai dar em torno daqui.
Beleza? E o outro vai ser aqui, ó. Pronto. Agora aqui. Vamos traçar as linhas, certo? Deixa eu ver se consigo. Bem ruim essa. Fica vermelha também. Preto fica ruim. Traçar, acho que é amarelo aqui. Vermelha de novo aqui. Beleza. Pessoal, no caso da de 1750 RPM, para altura manométrica de 40 e para vazão de 30, igual fizemos para de 3500, nós tivemos uma bomba dimensionada de 50 por 315, né? Se nós passarmos aqui para de 3.500, nós percebemos a diferença de rotor, ou seja, é um rotor bem menor, por isso que você tem a rotação maior, certo? Porém, não funciona com todos os processos. Cada processo vai ter sua bomba específica, certo? E essas curvas aqui nada mais é que essa curva já preparada para nós aqui, beleza? Podemos até fazer nessa aqui um teste também, quer ver? Qual que seria a melhor bomba para nós? Qual o tamanho do rotor? Vamos fazer aqui, ó. 30 por 40 também. Nós vamos traçar. Aqui, pessoal, nessa empresa aqui, por exemplo, foi estipulado que nossa bomba teria um rotor de 300, de diâmetro, certo? Ou seja, bem próximo naquela estipulada de 1750 RPM, ou seja, essa bomba já dá para perceber o diâmetro que ela nos fornece, que é uma de 1750 RPM. Aqui, por exemplo, foi estipulado uma de 315 para nós, né? Bem próxima de 300, já daria certo. Ou seja, se aquela de 300 dá certo, será que aqui também daria? Possivelmente sim. No entanto, o catálogo dessas bombas, dessa empresa aqui, não tem uma de 300, a deles já parte para 315. Então, varia de acordo com... Beleza? Enfim, alguém tem alguma dúvida sobre isso? Sobre escolha de bomba? Ou alguma coisa anteriormente? O pessoal que chegou depois, tem alguma dúvida da apostila entre as páginas iniciais até a 25? Não, pessoal, tá beleza, tá ok. Ok? Bom, hoje seria isso que eu tenho para apresentar para vocês, né?
qualquer dúvida que vocês forem tendo, pode estar mandando mensagem pro nosso tutor, certo? E qualquer coisa ele entra em contato comigo e fico à disposição para qualquer auxílio que eu puder dar a vocês, né? Vou estar aqui ainda presente, se alguém quiser tirar a dúvida, ainda estou aqui, beleza? Positivo. Ok. Valeu, professor. Obrigado pela aula aí, tá? Vou deslogar aqui que eu tô de plantão. Tranquilo. Qualquer dúvida é só chamar aí.